Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor, nos reunimos para celebrar a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, as duas colunas, os dois pilares da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir então o breve comentário desta celebração de hoje. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que plantaram a igreja, regando-a com o próprio sangue e combateram um bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Por isso somos convidados a bendizer a Deus pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. E assim, também neste dia, nos unir ao Santo Padre, o Papa Francisco. Essa solenidade, nós também celebramos o dia do Papa, sucessor de Pedro. E, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante desta pergunta fundamental. Depois de um bom tempo junto aos seus discípulos, depois do Sermão da Montanha, de ter ensinado a observar a lei a partir das bem-aventuranças, de ir dando sinais por meio dos milagres, das palavras, então nosso Senhor Jesus Cristo se volta na região de Cesareia de Filipe, como ouvíamos no Evangelho, e faz uma pergunta aos seus discípulos. Pergunta esta fundamental e que rege a vida e a história de toda a humanidade. Pergunta essa que muitas vezes nos fazemos. Jesus pergunta aos discípulos: o que os homens dizem a meu respeito? O que eles estão falando a respeito de mim? Então os discípulos vão falando. Alguns dizem que é João Batista, ou seja, um grande profeta, que é Elias, ou ainda Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus faz uma pergunta ainda mais incisiva. Voltando-se a eles, primeiro pergunta o que os outros dizem, e agora voltando aos seus discípulos, aos apóstolos, aos 12, pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Depois de ter convivido, depois de estar ao lado, depois de ter conhecido os corações,
Eu imagino que Jesus já conhecia a vida de cada um deles, como cada um era. Pedro, que era turrão, muitas vezes. João, discípulo amado. Então, Jesus já tinha conhecimento e intimidade no caminho com cada um deles. E, portanto, ele tem segurança de perguntar a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que me conhecem, vocês que estão junto a mim, quem dizem que eu sou? Então Pedro toma sempre a dianteira, lembrando que Pedro é aquele que está à frente da igreja, é aquele que sustenta a igreja de Cristo, é o ponto de equilíbrio, a referência, e por isso nós celebramos hoje também o dia do Papa, que é o sucessor de Pedro, o ponto de unidade da igreja. Pedro então diz a Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Percebam, Jesus traz aqui dois aspectos messiânicos de Jesus. Primeiro, reconhecendo que ele é Messias. Segundo, que ele é Filho do Deus vivo. Aqui, seguramente, porque até o momento tinham contemplado todos os mistérios, todas as graças, milagres e prodígios. E olhe que o Senhor reconhece isto. Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E diante desta fé da igreja, repousada em Pedro, que assume então ali à frente dos discípulos, Jesus confia a Pedro a autoridade da igreja. Por isso eu te digo, sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno não tem forças contra a igreja de Cristo. Isto é uma promessa do Senhor. E Ele jamais volta atrás de uma promessa que Ele faz a cada um de nós. Podemos muitas vezes ser covardes. Pedro, por exemplo, quando adiantamos um pouco mais a leitura, vamos perceber que quando Jesus começa a falar da sua experiência da paixão, da morte, Pedro chama Jesus de lado e diz: longe de ti, Senhor, não fale isto. E Jesus, que no primeiro momento reconhece a fé de Pedro, depois vai dizer: afasta-te de mim, Satanás. Vá para longe de mim, volte para trás de mim, que é o teu lugar. Eu te chamei para seguir-me e não colocar-se à frente de mim. Portanto, amados irmãos e irmãs, o poder do inferno jamais prevalecerá sobre a igreja de Cristo. Jamais. E aí, Jesus continua dizendo: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui nós vemos, sobretudo, então, este mistério do padre que não se pertence, do bispo e de todos os ordenados, que têm esta graça, que não é dom próprio, mas é graça e dom de Deus, na gratuidade, de santificar as realidades, de abençoar. E por que não trazer esta mesma experiência, essa mesma fala de Jesus para o sacramento da confissão? O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Quantas vezes o sacerdote, acolhendo a confissão, desliga, cancela as faltas, as culpas, as penas, aqui na terra. E, como o Senhor disse, é cancelada no céu. Portanto, amados irmãos e irmãs, possamos no dia de hoje nos unir à Igreja de Cristo e, apoiados sobretudo nesta fé inabalável de Pedro, possamos também ter o ardor missionário de Paulo. Sobre Paulo nós vamos ter as cartas dele, que nos falam sobre a sua vida,
e sobretudo Atos dos Apóstolos, que um dos seus discípulos, o evangelista São Lucas, como diz a tradição, começa a narrar muitos aspectos de sua vida. Quem ainda não assistiu, vale a vida, não a pena, assistir aquele filme Paulo de Tarso, que retrata muito bem um período de sua vida, mas recontando aspectos valiosos e preciosos da sua vida, da sua intimidade para com a comunidade e desta proximidade de Lucas para com Paulo, São Paulo apóstolo. E amados irmãos e irmãs, a primeira leitura nos coloca justamente diante disto, desta experiência de Paulo, de Pedro, que estão vivenciando então este caminho, que estão vivenciando esta realidade. Sobretudo a primeira leitura fala de Pedro e a segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo traz aspectos da vida de Paulo. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. E ele diz isto que talvez deveria ser também a nossa fala. Depois de uma vida bem vivida, entre erros e acertos, porque somos humanos, vivendo o amor incondicional, não tendo medo de se arriscar em amar aqueles que o Senhor nos confiou, poder dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Portanto, somos convidados a testemunhar, a vivenciar o amor de Cristo a todas as pessoas, a todos aqueles que o Senhor nos confiou. E se em nossa vida hoje não temos a oportunidade de derramar o nosso sangue pela vida do próprio Cristo, pelo amor a Ele, a seu seguimento, possamos doar a nossa vida livremente, viver o martírio incruento, morrer muitas vezes para nós mesmos, em amor a Cristo e aos irmãos. Que estas duas colunas, que esses dois baluartes, esses grandes luzeiros da igreja, ajude-nos também a dar passos firmes em direção a Cristo, a viver a nossa vocação de batizados, a sermos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, na vida e na história da igreja e de nossas famílias. Que o Deus de amor e de bondade nos conceda esta graça e assim, por intercessão de São Pedro e São Paulo, possamos também nós vivenciar aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.